O discurso a seguir está no capítulo 9. Porque devemos seguir através de dificuldades. Ele elucida a doutrina da Igreja da Unificação sobre a necessidade inerente de dificuldades e sacrifício no processo de restauração e recriação da humanidade. O texto explica que a queda humana resultou na perda do valor original e na separação de Deus, tornando imperativo um caminho inverso de reconstituição. Esse caminho é marcado pelo sacrifício, que não é um fim em si mesmo, mas um meio de restaurar a natureza original do homem e de ativar o retorno do amor de Deus. A discussão aprofunda o papel dos anjos e a criação de Eva na concretização do ideal de amor vertical e horizontal de Deus, e destaca a perfeição de Adão, o Messias, como a chave para a erradicação de Satanás. Finalmente, o discurso impõe a obediência absoluta e a renúncia à reclamação como condições essenciais para a vida de fé, enfatizando que o sacrifício pessoal e o amor pelos filhos espirituais, aqueles que precisam ser resgatados da influência satânica, são a manifestação da piedade filial para com um Deus que tem sofrido imensamente pela humanidade decaída. Então, vamos ao discurso. Capítulo 9. Porque devemos seguir através de dificuldades. 11 de setembro de 1972. Soo Taek Lee, Coreia. Qualquer religião deve atravessar dificuldades a fim de alcançar seu objetivo definitivo. Por que isto é necessário? De acordo com os ensinamentos do princípio, o homem caiu na realidade fora do princípio. O homem ainda tem a forma de homem, mas visto a partir do padrão do ideal original de Deus, ele não tem o valor interno que corresponde ao princípio. A fim de que o homem decaído encontre a restauração, ele deve seguir a direção oposta, o caminho de recriação. De acordo com o princípio, Deus é o sujeito e nós estamos na posição de objeto. Se o homem não tivesse caído, o sujeito e o objeto teriam realizado o mesmo ideal, mas por causa da queda, embora estejamos na posição de objetos de Deus, não temos o valor de objetos de Deus. Deus não pode se relacionar conosco como seus objetos, porque Deus criou o homem. O primeiro propósito era ter um ser com o qual ele pudesse se relacionar como seu objeto. O segundo propósito era que o próprio Deus devia ter uma forma através da qual pudesse se comunicar com todas as coisas no mundo invisível e no mundo substancial. A partir deste ponto de vista, que tipo de ser é Adão? O Deus invisível manifesta a si mesmo na forma substancial de Adão, a fim de estar na posição de sujeito no mundo substancial. O terceiro propósito de Deus para criar o homem era a fim de realizar seu ideal de amor. Nesse ideal, o sujeito e o objeto devem se tornar uma unidade. Deus desejava que o mundo ideal de amor permanecesse para sempre. Deus criou o homem centrado nestes três propósitos. Em seu ato de criação, Deus teve que derramar seu poder. Poder provém de Deus, que é o sujeito, para o homem, o objeto. O poder de Deus deve ser dado até que o objeto se torne perfeito. O ideal de Deus é realizado somente quando o sujeito e o objeto se tornam uma unidade desta forma. A fim de seguir para o nível de perfeição, como o princípio nos ensina, devemos atravessar 3 estágios. Este processo é o período de crescimento e, ao mesmo tempo, é o período no qual Deus derrama sua energia. Quando seu poder é totalmente dado e quando nos colocamos como seus objetos, o poder de Deus pode ser retornado para ele. Visto a partir do ideal da criação, o amor de Deus nasce no nível de perfeição. O poder do amor de Deus não pode retornar para ele a menos que a habilidade de reciprocidade do objeto seja perfeita. Sem amor, a energia que Deus derramou não pode retornar para ele. Então, criar o ser objetivo é o trabalho do próprio Deus. A fim de fazer esses seres existirem, algum poder deve ser sacrificado. Esta é a realidade original da criação. Deste modo, como seres humanos que devem seguir através do caminho de recriação e restauração, devemos seguir através do caminho de sacrifício. Não podemos nos recriar por nós mesmos. Devemos seguir com a ajuda de Deus ao longo do caminho de fornecer a energia para a realização de nosso ideal. Estamos na posição na qual Deus deve transbordar seu poder novamente
por isso deve haver sacrifício. Sendo este o padrão original do princípio, uma religião que busca o mundo ideal ou a perfeição dos seres humanos deve seguir o caminho da dificuldade. Devemos sacrificar nossa autocentralização. Na proporção ao grau do sacrifício, nossa natureza original a partir de Deus é restaurada. Como resultado da queda, devemos seguir este caminho de recriação. Deste modo, pessoas religiosas devem seguir através do caminho de dificuldades. Esta é o ponto fundamental da recriação. No desenvolvimento de sua criação, Deus criou o mundo angélico anteriormente ao mundo substancial físico. O mundo angélico não é o local onde Deus poderia realizar seu ideal de seres objetivos substanciais. A criação da esfera angélica era parte do processo para o propósito final. Então Deus, junto com os anjos, criou a esfera objetiva substancial, o mundo físico de todas as coisas. Deus, junto com os anjos, criou o homem. Os objetos de Deus no nível espiritual eram os anjos. O homem, como um ser substancial, está em uma posição diferente dos anjos. Deus fez os anjos para estarem na posição de objetos, admiradores e conselheiros. Dessa forma, ele poderia receber estimulação a partir do mundo angélico intermediário no processo da criação do homem. Em cada estágio da criação do homem, anjos como objetos de Deus deram gratidão e estimulação para Deus. Por isso Deus recebia alegria no processo de criar o homem. Deus despendeu toda a sua energia no processo de criar o homem. Mas ele era capaz de receber alegria porque o arcanjo dava a ele louvor e conforto. Sendo que Deus criou o homem com os anjos, o homem deve realizar o valor e propósito dos anjos como também o único propósito humano. Portanto, o homem tem valores duais. Deus auxilia para a perfeição do homem, enquanto o arcanjo tem esperança para com o homem e o assiste. Em outras palavras, Adão deve se tornar o ser perfeito do ideal do arcanjo, e ele também deve se tornar o ser perfeito do ideal de Deus. Então, por que Deus criou Eva? Deus e o arcanjo, e Deus e Adão, estão em um relacionamento vertical de um para um. É um relacionamento de superior e inferior. Eles permanecem em um ponto na linha vertical. Se o arcanjo fica no ponto central, Deus também fica no mesmo ponto. A esfera objetiva é necessária porque é onde o relacionamento vertical é ampliado. O propósito de criação é aplicar o relacionamento vertical ao nível horizontal. Quando tudo é aperfeiçoado, Deus e o arcanjo, ou Deus e Adão, estarão apenas no ponto central. Deus criou Eva a fim de ampliar este ponto vertical no plano horizontal. Assim, o amor vertical é desenvolvido no amor horizontal. Adão é o ser que está na posição de aperfeiçoar o propósito do arcanjo, e ele é a pessoa central do ideal de Deus. Deste modo, é Adão que está na posição de aperfeiçoar o propósito do arcanjo e de Deus. Deus criou os seres objetivos duais, a fim de desenvolver seu amor vertical no plano horizontal. Adão e Eva deviam se tornar uma unidade centrada em Deus, para permitir que o poder do amor vertical possa ser conectado horizontalmente. Entretanto, sendo que isto não foi realizado devido à queda do homem, a providência de Deus até agora tem sido restaurar esta posição novamente. A missão do arcanjo deve ser realizada primeiro, sendo que Deus criou primeiro o mundo angélico. A seguir deve ser o cumprimento do propósito de Adão, que deveria estar na posição do ser objetivo de Deus. Se ele se coloca como o ser aperfeiçoado do ideal de Deus, o ideal de amor vertical pode ser desenvolvido horizontalmente. Este é o mundo objetivo da criação, o qual é o reino celestial centrado em Deus. Filhos têm um relacionamento vertical com seus pais. Através de sua experiência de amor com os pais, os filhos aprendem como amar os outros. Após eles estarem unidos com os pais no nível vertical, eles sabem a forma para se unirem em nível horizontal. O relacionamento vertical é subjetivo e o relacionamento horizontal é a esfera objetiva. Deus criou os seres objetivos, Adão e Eva, a fim de desenvolver o amor vertical no nível horizontal. Se Eva não tivesse sido criada, o homem teria estado somente no relacionamento vertical com Deus,
e na mesma posição com o mundo angélico. Esse não era o ideal de Deus para o mundo substancial. Deus teve que criar o mundo substancial a fim de desenvolver seu ideal horizontal. A representante deste ideal horizontal é Eva. Quando Adão e Eva se tornam uma unidade, eles formam um relacionamento recíproco de sujeito e objeto um com o outro. Na base de unidade entre Adão e Eva, Deus se torna o sujeito vertical. Deste modo, eles deveriam funcionar como os seres intermediários do amor de Deus, tanto verticalmente como horizontalmente. Assim, Adão deve ter Eva ao seu lado. Quando eles se tornam uma unidade no nível horizontal, eles naturalmente se tornam uma unidade no nível vertical. Uma vez que Adão se torne perfeito, o poder que Deus investiu em benefício de Adão pode retornar para Deus até mais forte do que antes. Este poder, que estimula Deus, é o que chamamos de amor. O amor que retorna para Deus é um amor muito mais forte do que o amor que Deus havia dado. Por isso, Deus pode sentir grande alegria. Os pais amam seus filhos e não medem sacrifícios por eles. O coração de amor está contido no sacrifício deles. Por isso, não importa quanta energia eles possam derramar, esta retorna para eles como estimulação de amor. Quanto mais eles dão, mais alegria eles sentem. Esse é o poder pelo qual eles podem superar a dor do sacrifício. Um homem e uma mulher também sentem alegria, mesmo se fazem sacrifícios um pelo outro, a ponto de dar suas vidas. Alguém pode sentir infinita alegria, mesmo se ela investe infinito poder. Da mesma forma, o amor retorna para Deus como um poder mais forte do que aquele que Deus deu inicialmente. Através desta estimulação, Deus pode sentir alegria. Sacrifício por si mesmo é consultivo. Ele é uma força negativa. Como alguém pode sentir alegria ao ser diminuído? Visto a partir do padrão horizontal do mundo secular, isto é absolutamente impossível. Entretanto, isto é possível por causa do amor. Por que Deus derramou seu amor? Porque através de um relacionamento de amor entre sujeito e objeto, uma ação dar e receber eterna é colocada em movimento para multiplicar o poder de Deus. Portanto, podemos concluir que a eternidade não é estabelecida sem amor, e podemos dizer que Deus é amor. De acordo com as leis mecânicas ou físicas, não há nenhuma possibilidade do resultado ser maior do que a causa. Mas na realidade do poder de Deus, o resultado é maior do que a origem. Deste modo, um verdadeiro relacionamento de pai e filho, um verdadeiro relacionamento de esposo e esposa, e um verdadeiro relacionamento de irmandade não podem ser estabelecidos a menos que nos relacionemos com o amor sacrificial. A genuinidade desses relacionamentos depende desse padrão. Os filhos sabem que seus pais verdadeiramente os amam quando os pais verdadeiramente se sacrificam por eles. Embora a posição sacrificial seja uma posição naturalmente triste, se os filhos apreciam perfeitamente isto e retornam amor para os pais, então os pais podem sentir mais alegria. Da mesma forma, se um casal verdadeiro se sacrifica um pelo outro, então o amor pode constantemente ser restaurado em acréscimo ao poder de sacrifício. Por isso, esposo e esposa podem se tornar uma unidade eternamente se compartilham seu sofrimento um com o outro. Verdadeiros amigos são aqueles que se sacrificam um pelo outro. A posição de amor pode ser estabelecida quando alguém se sacrifica e dá de si mesmo pelos outros. Assim, sacrifício acompanha o amor. Deus verdadeiramente não pôde até agora amar o homem porque o homem caiu e não alcançou sua perfeição. Assim, o amor de Deus não é retornado por um objeto perfeito. Se alguém verdadeiramente deseja amar, esta pessoa deveria estar na mesma posição de Deus e dar tudo até a perfeição de seu objeto de amor, como Deus faz. Os pais dão tudo até que seus filhos cresçam e se casem. Eles têm que sacrificar tudo e dar tudo até que seus filhos entendam a esfera do coração paternal. Se os filhos apreciam isto e devolvem piedade filial para seus pais, então os pais sentem alegria, esquecendo tudo sobre seu sacrifício. Esta é a forma do amor. A partir do princípio e do ponto de vista de Deus, é absolutamente impossível para nós
alcançarmos o nível de perfeição, a menos que sigamos através do sacrifício. Esta é a forma de funcionamento da restauração, para recriar o ideal de uma pessoa que pode alcançar o padrão de Deus. Deus criou o arcanjo e Adão a fim de alcançar seu ideal de amor. No curso de restauração, portanto, devemos seguir através do princípio de recriação. Nós, seres humanos, devemos primeiramente restaurar a esfera do arcanjo. O caminho de fé requer a restauração da esfera substancial invisível, ou a realidade do arcanjo. Esta é a esfera de processo durante a qual necessitamos ter uma vida de fé. No processo de nossa vida de fé, devemos restaurar o caminho do arcanjo através da história. Visto a partir do princípio de restauração, nós seguimos a partir da era dos servos de servos para a era dos servos. Após isso, devemos seguir para o nível de filho adotado e para a realidade de verdadeiro filho, que é o padrão original de perfeição. Este é o padrão sobre o qual o noivo e a noiva, Adão e Eva aperfeiçoados, podem estabelecer o amor horizontal ideal. Devemos seguir através do processo de crescimento do arcanjo e o processo de crescimento de Adão, recebendo o amor vertical de Deus, até que alcancemos a perfeição. Então, podemos dar a partida para o nível horizontal. Deste modo, o objetivo de Deus na história até agora tem sido concluir uma pessoa, Adão, que pode estar na posição de objeto de Deus. Assim, Adão se torna a figura central no nível horizontal. Se Deus e Adão se tornam uma unidade, e Adão e Eva se tornam uma unidade, então Deus e Adão e Eva se tornam uma unidade. Nesse ponto, o vertical e o horizontal são perfeitamente unidos pelo amor. Onde quer que eles estão preenchidos com alegria. Chamamos este ambiente de reino celestial. Sendo que o ideal de Deus do reino celestial foi destruído por causa da queda, devemos recriá-lo. O problema agora é a existência de Satanás. Mas se a esfera arcangélica é aperfeiçoada, Satanás deve desaparecer. A perfeição do arcanjo não é feita pelo arcanjo, mas pela perfeição de Adão. Se Adão está perfeito, o ideal do arcanjo é também aperfeiçoado, e Satanás não tem qualquer lugar para existir neste cosmos. Sendo que a esfera arcangélica está imperfeita, Satanás ainda pode existir, mas uma vez que a perfeição é realizada, ele não pode permanecer. Portanto, a perfeição de Adão é a definitiva e mais importante tarefa. Esse é o motivo pelo qual Deus tem trabalhado até agora para alcançar a perfeição de Adão. O Adão perfeito é o Messias. Para voltar para Deus, o homem decaído deve primeiramente se tornar o servo do servo, que é o arcanjo. O melhor mestre é o mestre que trabalha para o benefício do servo, e o servo deve encontrar este mestre. A queda destruiu o ideal de Deus, centrando o amor em uma única pessoa. O ideal de Deus é amor. Portanto, onde o amor de alguém é autocentrado, a forma da restauração nunca pode surgir. Porque Deus exige que tenhamos obediência. Não é em benefício da alegria de Deus, mas em benefício da alegria do homem. Deus coloca o homem na posição de seu objeto ideal e dá a ele a responsabilidade da conclusão do propósito de recriação. Assim, o homem deve repelir e superar os fatores da queda. Porque a queda se originou da desobediência, Deus tem que nos ordenar para termos obediência absoluta, como uma condição necessária para restaurar isto. Por isso, em nossa forma de vida religiosa, não podemos reclamar. Não temos nenhuma desculpa. Devemos ter obediência absoluta. Obediência absoluta é difícil, mas o propósito da dificuldade é estabelecer condições que nos permita estarmos na posição aperfeiçoada e alcançar o objetivo original de criação de Deus. Por isso, se enfrentamos dificuldades e sacrifício, poderemos estar na esfera de perfeição. Devemos seguir este caminho porque não há outra forma, e a religião não pode fazer outra coisa a não ser enfatizar a necessidade do caminho de dificuldades. A fim de superar o caminho da queda, não há outra forma além do caminho de absoluta obediência. Deus não tem escolha, mas deve requerer isto de nós. No caminho de restauração, reclamar nunca é permissível.
Para seguir no caminho de fé e obediência absoluta, devemos seguir esperançosa e alegremente. Este é o caminho de recriação, e por isso este é o caminho de esperança. Não podemos seguir este caminho chorando e lamentando com desespero. Sacrifício e dificuldades são os instrumentos pelos quais damos tudo e obtemos tudo. Qual religião tem demonstrado o maior amor na história? Uma religião que ensine o maior autossacrifício é aquela que é capaz de amar o mundo inteiro. O cristianismo é uma religião fundada no martírio. Ela tem se espalhado por todo o mundo pelo derramamento sacrificial de sangue. Portanto, entre todas as religiões, o cristianismo tem demonstrado a maior piedade filial diante de Deus. Podemos concluir que o mundo deve retornar a Deus centrando no cristianismo. Por quanto tempo você pode continuar a se sacrificar com um coração de amor? Isto é o que determina se você tem vitória ou derrota. Entretanto, se Deus é nosso verdadeiro Pai, Ele se alegra ou sente tristeza quando seus filhos têm que sofrer. Até mesmo no relacionamento de pai e filho deste mundo decaído, nenhum pai quer causar sofrimento para seus filhos. Então, por que Deus faz o homem trilhar este caminho de dificuldade? A situação de Deus tem sido mais dolorosa, pois Ele tem que conduzir esta providência. Se pudermos entender a situação de Deus, podemos sentir quão miserável Ele está. Não importa quanta dificuldade possamos ter que seguir, isto é somente durante o tempo de nossa vida. Nossa vida na Terra está contida em 1 século. Portanto, é o caminho de piedade filial e lealdade oferecer diariamente encorajamento para Deus. Esses que reclamam baseado no ego neste ponto são imperdoáveis e desafortunados em todo o cosmos. Quando tentamos atravessar a ponte entre nós mesmos e Deus, Satanás está sempre trabalhando para destruir esta ponte. Quem defende esta ponte? Somente Deus e o mundo espiritual sabem. As pessoas não entendem quão miseráveis são Deus e o mundo espiritual, que tem que fazer a recriação e seguir o propósito de restauração. Quanto mais demora a perfeição, mais Deus deve ficar em sua posição indizivelmente miserável. O que você faria se tivesse que ficar na posição de Deus? Embora sigamos através de dificuldades, isto não é mais duradouro do que as poucas décadas de nossas vidas. Você diz que tem trabalhado duro na Igreja de Unificação. Mas por quantos anos? Os mais velhos aqui estão apenas há 15 ou 16 anos na Igreja. Há muitos membros com menos de 10 anos de Igreja. Nesse caso, pode-se dizer que esta dureza ou dificuldade é ridícula. Homens decaídos têm o miserável destino de carregar a dívida cósmica. Contudo, não podem encontrar a forma de repará-la. É até mesmo inconcebível em um sonho que pudéssemos elevar nossas faces diante de Deus em reclamação. Nós que entendemos a miséria da posição de Deus, devemos mostrar piedade filial para os pais. Quando alguém tenta aliviar o sofrimento de seus pais, ele se torna o homem de maior piedade filial. Quem é Abel? É Abel que pode restaurar os objetos de Deus de amor, de volta para Deus, seguindo através do caminho de dificuldades. Assim, ele deve subjugar Caim através do coração de amor. No nível horizontal, Abel está na posição de Deus. Tal como Deus ama o homem decaído, Abel deve ter o coração de amor em direção a Caim e restaurá-lo ao risco de sua própria vida. O caminho de Abel é o caminho de sacrifício. Dessa forma, o amor de Deus pode ser realizado na terra. Todos inclinam suas cabeças para aquele que ofereceu sua vida. Assim, a história de Abel se tornou a história de derramamento de sangue. Este é o ensinamento fundamental da Bíblia. Quão miserável é Deus, que tem estado nessa posição, dirigindo a providência histórica. O Messias é aquele que conduz as responsabilidades do mundo inteiro e diz para Deus: descanse, por favor. Me dê toda a cruz, o caminho de toda a indenização. Este é o motivo pelo qual Jesus orou no jardim do Getsêmani: por favor, não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Se Deus está sofrendo no mundo espiritual ou no mundo terreno, então o Messias tem a missão de suportar todos os sofrimentos de Deus. Portanto, mesmo se o Messias sofre,
Ele nem mesmo pensa sobre isto como sofrimento. Não importa quanto façamos, devemos sentir arrependimento diante de Deus. Como homens decaídos no caminho de fé, não podemos encontrar qualquer coisa como orgulho pessoal, não importa quanto busquemos por isto. O que foi a queda? Tudo era observado a partir do ponto de vista autocentrado, e o resultado era reclamação. Finalmente, houve rebelião. Portanto, reclamação não é permitida para fiéis. Uma vez que você comece a vida de fé, você deve negar a consciência de si mesmo. Não compare. Pedro teve que aprender a mesma lição. Quando lhe foi dito sobre a cruz por Jesus, Pedro perguntou para Jesus o que aconteceria a João. Jesus disse a ele: "Isto não importa, apenas me siga." Uma vez que começa a comparar sua situação com os outros, você começa a reclamar. Os olhos com os quais você compara são os olhos de Satanás. Esses olhos herdados da linhagem de sangue do arcanjo. Assim, apague cada pedaço de egocentrismo. Quando você se nega completamente centrado em Deus, o resultado é que você pode ser completamente reivindicado por Deus. Liquidação completa resultará em indenização completa. Indenização completa abre o caminho de restauração. Aqui repousa a essência da religião. Se alguém não conhece esta essência, é realmente difícil seguir um caminho religioso. As escrituras religiosas não podem ser entendidas claramente. Se alguém faz um tremendo sacrifício em benefício de Deus, até mesmo o próprio Deus inclina sua cabeça diante desta oferta. Através de tal condição de indenização, tanto Deus como Satanás inclinam suas cabeças. A perfeita recriação se torna possível através da perfeita negação. Por isso, não reclame na vida de fé. Você pode dizer: "Eu não posso dar mais nada." Mas você deve concluir se pode ou não dar mais somente após ter feito seu melhor até a morte. Reclamar é essencialmente acusar Deus. Mas o homem deve reparar Deus. Assim, nós seres humanos absolutamente não devemos reclamar ou dizer tais coisas para Deus. Minha vida até agora tem sido assim. Eu nunca poderia me tornar um homem para reclamar, embora eu tenha sido colocado na prisão e torturado a ponto de vomitar sangue. Mesmo que o mundo inteiro se oponha a nós, podemos estar gratos se sabemos que nosso relacionamento com a esfera satânica está sendo cortado. É natural que recebamos oposição enquanto existir a esfera de ressentimento. Não reclame. Sejamos gratos e sigamos nossos caminhos em silêncio.